Reunião conjunta das comissões de redação, de administração pública e relações do trabalho e de finanças, orçamento e planejamento, com da Assembleia Legislativa, nos termos do disposto do artigo 18, a linha E, com o artigo 68, ambos do regime. Presente. Presente, deputado Rafael Silva. Deputado Marcos Erbini. Deputado Gilmaci. Presente, senhor presidente. Coronel Telhada. Deputado Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Deputado Márcio, presente. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. Presente. Ok. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Márcio Nakashima. Vamos à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Deputado Gil Diniz. Deputado Paulo Fiorilo.
Presente, senhor presidente. Deputado presente. Deputado Carlos César. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Presente, senhor presidente. Presente. Deputado doutora Damares. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, deputada. Presente, presidente. Ok, presente. Deputado Wellington Moura. Pela ordem, senhor presidente, estou presente. Ok. Deputado Estevão Galvão. Presente, excelência. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Presente, deputado. Presente. Deputado Delegado Olim. Na verdade, eles que ativam lá, né? Só que... Delegado Olim. O tempo vai desativar. Presente. Presente, delegado Olim. Deputado Ricardo Melão. Presente, presidente. Ricardo Melão, presente. Deputado Alex de Madureira. Pela ordem, presidente, presente. Ok, presente, deputado Alex. Os deputados que não foram nominados, que não responderam presença, eu estou vendo vários aqui. Eu não sei se deveríamos refazer, mas nós temos aí o deputado Tenê Nascimento está presente, Adalberto está presente, né? Vários aqui que não responderam, mas estão presentes. Nós estamos com quórum para fazer essa ação continuar. Vamos à ordem do dia. Projeto de lei número 350/2020, de autoria coletiva, que estabelece medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus, Covid-19. Eu quero designar o deputado Daniel Soares para que faça a leitura do seu parecer. Senhor presidente, é para ler todo este projeto aqui? É para ler todo o seu relatório, deputado. O que chegou para mim aqui foi o projeto 350, né? 350. O senhor vai ler o seu relatório, suas conclusões, né? Só a conclusão que lê? Não. Se houver acordo, tudo bem, mas nós não temos acordo aqui, hein? Tá bom, são 43 artigos. É o parecer, deputado. Eu só recebi isso. Então, o que o senhor recebeu, o senhor leia, por favor. Tá bom. De autoria coletiva de nobres deputados e deputados, o projeto de lei número 350 de 2020 estabelece medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus Covid-19 no Estado. A propositura passou a tramitar em regime de urgência nos termos do artigo 225 do Regimento Interno, a partir da aprovação de requerimento na sessão extraordinária realizada em 20 de maio. Nesses termos, o projeto figurou em pauta, segundo a regra contida no parágrafo único do artigo 226, também do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Cumpre observar que a sua tramitação e apreciação se dão de forma virtual, conforme especificado no artigo número 4, de 24 de março de 2020, bem como no ato do presidente número 31, de 30 de março de 2020. No período em que figurou em pauta, o projeto foi alvo de 279 emendas, sendo distribuída às comissões em epígrafe. Posteriormente, com base na linha D, inciso 3 do artigo 18, combinado com o artigo 68 do Regimento Interno, o senhor presidente convocou reunião conjunta das comissões supramencionadas para a apreciação do projeto em questão,
compete-nos, nesta oportunidade, como relator designado, analisar o projeto sob seus aspectos constitucionais, legais, jurídicos, financeiros, orçamentários e de mérito nos termos regimentais do projeto. O projeto estabelece medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus Covid-19 no âmbito do Estado de São Paulo, sendo aplicável enquanto perdurar o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 2.943, de 30 de março de 2020. Em resumo, as medidas contidas na propositura transitam por temas orçamentários, administrativos e de transparência, sanitários, tributários, de comércio e relações de consumo, de assistência a vítimas de violência doméstica e de redução de despesa nos órgãos públicos. Referente à questão orçamentária, o projeto autoriza o Poder Executivo a remanejar recursos orçamentários necessários para a consecução das medidas por ele instituídas, devendo comunicar esta Casa Legislativa acerca do detalhamento das operações efetuadas, especialmente sobre destino, finalidade e valor dos recursos. Em relação ao conteúdo administrativo e de transparência, o projeto dispõe sobre a suspensão de inclusão de nome de pessoa física ou jurídica no CADIM estadual, preservação de vínculos empregatícios mantidos pelas empresas com as quais a administração pública celebrou contratos de prestação e serviço regidos pela Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, e prestação de contas e transparência do Estado e dos municípios em relação aos recursos para enfrentamento da pandemia. No tocante à matéria sanitária, a propositura contém 4 medidas. Autoriza o atendimento médico através da telemedicina da rede pública estadual, enquanto durar o estado de calamidade pública. Estabelece exigências para os meios de transporte público, rodoviário, ferroviário e metroviário, como distância entre passageiros e uso de máscaras de proteção. Entrega ao Poder Executivo a tarefa de disponibilizar em sítio eletrônico informações sobre o coronavírus Covid-19 e dados sobre o número de casos confirmados e de óbitos. Autoriza a possibilidade de requisição pelo Estado de hotéis ou espaços similares de alojamento para dos profissionais de saúde da rede pública do Estado atuantes no combate à calamidade pública. Autoriza o recebimento pela administração direta e indireta do Estado de doações voltadas para a prevenção e tratamento do coronavírus Covid-19. E, por fim, institui o programa Tamo Junto para arrecadação de recursos mediante doação de servidores públicos de, no máximo, 10% de seus vencimentos. Quanto à questão tributária, o projeto autoriza a concessão de incentivos fiscais para pequenas, médias e grandes empresas que, sem demitir funcionários, tenham alterado seu objeto de produção para a fabricação emergencial de equipamentos de proteção individual EPIs, respiradores e ventiladores pulmonares. Ainda, a proposta contém dispositivo para a concessão de benefícios tributários para empresas que tiverem suas atividades interrompidas ou alteradas em decorrência da atual pandemia. No que diz respeito a comércio e relações de consumo, a propositura demanda que estabelecimentos que exercem atividades consideradas essenciais resguardem horários especiais e exclusivos para o atendimento dos consumidores maiores de 60 anos. Ademais, destaca que infrações às disposições consumeristas suscitam sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e que caberá ao secretário extraordinário de Defesa do Consumidor a fiscalização do mercado de consumo, especialmente no segmento de oferta de insumos necessários ao enfrentamento da pandemia do coronavírus Covid-19. Concernente ao tema de violência doméstica, o projeto determina a concessão de auxílio emergencial às mulheres vítimas deste crime de, no mínimo, R$ 300, cabendo ao Poder Executivo disciplinar sua concessão, assim como atribuir também a este poder a tarefa de divulgação ampla dos canais de denúncia. Por fim, sobre a redução de despesas nos órgãos públicos,
autorizando os poderes executivo e judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública a adotarem medidas voltadas à prevenção, contenção e combate ao coronavírus Covid-19 e à redução de custos operacionais e administrativos. Assim, o conjunto de matérias é de natureza legislativa e de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, em obediência aos ditames do artigo 23, inciso 1, 2 e 10, do artigo 24, incisos 1, 2, 5, 8 e 12, e parágrafo 2º, ambos da Constituição Federal, bem como dos artigos 19 e 24 da Constituição Estadual, estando ainda de acordo com o artigo 146, inciso 3 do Regimento Interno. Sendo assim, inexistem óbices à sua aprovação, sob o ponto de vista constitucional, legal e jurídico. Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, observamos que a propositura possui dispositivo prevendo que as despesas decorrentes de sua aplicação correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. Portanto, não deslumbramos óbices à sua aprovação, sob o ponto de vista financeiro e orçamentário. No mérito, o projeto encontra-se em sintonia com as recentes políticas do governo do Estado para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. As medidas propostas, portanto, são benéficas, pois têm como finalidade proteger e atender às demandas da população e das empresas em território estadual, assim como traçar horizontes de atuação para órgãos públicos estaduais e entes privados durante esse período tão aflitivo de calamidade pública. Com esta iniciativa, a Assembleia Legislativa cumpre com seu legado histórico, enquanto representante da população e Casa do Povo Paulista, participando e colaborando ao lado dos demais entes públicos no combate à crise sanitária e socioeconômica estadual. Dessa forma, o projeto deve ser aprovado por seus inestimáveis méritos e por sua absoluta relevância para atendimento ao interesse público. Das emendas. Conforme relatado no curso do processo legislativo, o projeto foi alvo de 279 emenda dos nobres deputados desta Casa, que passaremos a sintetizar. As emendas número 62 e 126 pretendem alterar o artigo 1º da propositura, ao passo que as emendas 122, 127, 140 e 232 pretendem modificar ou suprimir o artigo 2º do projeto sob análise. Na sequência, as emendas número 18 e 123 têm o fito de alterar o artigo 3º do projeto, sendo que as emendas número 11, 19, 192, 244, 245 pretendem modificar a redação do artigo 4º ou suprimi-lo. O artigo 5º foi alvo das emendas número 8, 76, 207, 203 e 265, sendo que o artigo 6º foi objeto das propostas contidas nas emendas número 79 e 86. Adiante, verificamos que as emendas número 60, 87, 95, 235, 246, 247 e 263 tiveram a intenção de alterar o artigo 7º do projeto, ao passo que as emendas número 9, 73, 135, 186, 204, 218, 225, 248 e 275 cuidaram de alterar o artigo 8º. Na sequência, o artigo 9º da propositura foi alvo das emendas número 89, 125, 187, 191, 199, 226 e 277, sendo que o artigo 10 recebeu propostas de modificação das emendas número 20, 57, 82 e 141. Observa-se também que as emendas número 10 e 142 buscaram modificar o artigo 11 da propositura. As emendas número 74, 80 e 130 buscam alterar
o artigo 12 do projeto em análise, ao passo que as emendas número 12, 58, 129, 214 e 234 modificam o artigo 13. Destacamos também que o artigo 14 foi alvo das emendas número 81, 103 e 143. Com um grande número de propostas recebidas, o artigo 15 foi objeto das emendas número 13, 16, 92, 120, 148 e 188. 193, 205, 217, 227, 230, 252, 253, 262 e 266, sendo que o artigo 16 foi alvo das emendas números 71, 189, 196, 228, 231 e 279. O artigo 17 recebeu apenas a sugestão contida na emenda número 208, ao passo que o artigo 18 foi alvo das emendas números 128, 176 e 254. Verificamos também que as emendas número 3, 14, 21, 64, 68, 75, 96, 145, 175 e 233 pretenderam alterar ou suprimir as disposições contidas no artigo 19 da propositura. No mais, verifica-se que o restante das emendas tiveram por objetivo acrescentar novos artigos e dispositivos ao projeto sob análise, de modo a ampliar ou restringir o seu alcance, além de instruir outras medidas relativas ao combate e mitigação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19. Reconhecemos a nobre intenção e o esforço dos novos parlamentares desta Casa, objetivando o aprimoramento do conteúdo da propositura. Consideramos, pois, que merecem ser incorporadas ao presente projeto, tanto quanto possível, as sugestões apresentadas pelas senhoras deputadas e senhores deputados, a fim de fortalecer as medidas de combate à pandemia da Covid-19. Destacamos, por exemplo, a emenda número 53, de autoria da deputada Beth Saão, que dispõe que a Secretaria de Desenvolvimento Social deverá providenciar a suspensão da cobrança de refeições no âmbito do Bom Prato, medida que, assim como outras emendas apresentadas nesse sentido, contribui de forma efetiva para a mitigação dos efeitos sociais da pandemia. Para tanto, de modo a possibilitar o acolhimento das propostas que se apresentam viáveis sob a ótica constitucional, legal, jurídica, orçamentária, e também levando-se em consideração o mérito, pedimos vênia para apresentar uma nova redação para o projeto sob análise, que também contará com sugestões deste relator na forma da emenda substitutiva abaixo. Substitutivo, Lei número 350 de 2020 dispõe sobre medidas emergenciais de combate à pandemia da Covid-19 no Estado de São Paulo e da outras providências. Capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 1º. Esta lei estabelece medidas emergenciais de combate à pandemia da Covid-19 no âmbito do Estado de São Paulo, aplicáveis enquanto perdurar o estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto número 64.879, de 20 de março de 2020. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se o dia 21 de março de 2020, data da publicação do decreto número 64.879, de 20 de março de 2020, como termo inicial para a aplicação das medidas emergenciais referidas no caput deste artigo. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o remanejamento de recursos orçamentários necessários para a consecução das medidas instituídas por esta lei, com a obrigatoriedade de comunicação ao Poder Legislativo acerca do detalhamento das operações efetuadas, pormenorizando o destino, a finalidade e os valores remanejados. Capítulo 2, da Administração Pública. Artigo 3º. Fica suspensa, até o termo da vigência da decretação de calamidade pública, a inclusão de nome de pessoa física ou jurídica
no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais, CADIM estadual, por dívidas não adimplidas a partir da publicação do decreto número 64.879, de 20 de março de 2020. Artigo 4. Fica autorizada a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do decreto 64.879, de 20 de março de 2020, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pelo Estado. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos concursos públicos realizados no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e das entidades da administração indireta do Estado. Artigo 2º. Os prazos suspensos voltarão a correr a partir do término do período de calamidade pública. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e regulamentar programa com o objetivo de angariar recursos exclusivamente para o combate à pandemia da Covid-19, por meio de doação de uma parcela da remuneração dos agentes públicos em atividade no Estado, da administração direta e indireta. Parágrafo 1º. A adesão do agente público ao programa referido no caput deste artigo consistirá em ato de caráter voluntário e espontâneo, sem qualquer cunho obrigatório. Parágrafo 2º. A adesão do agente público ao programa referido no caput deste artigo consistirá na doação, na forma de desconto em folha de pagamento, de valor definido pelo próprio doador, não podendo superar o montante de 10% de sua remuneração líquida. Artigo 3º. O desconto em folha de pagamento da doação referida no parágrafo 2º deste artigo poderá durar até o mês de dezembro de 2020, devendo ser cessado a qualquer tempo por opção expressa do doador. Parágrafo 4º. O Poder Executivo deverá disponibilizar de maneira transparente informações sobre valores auferidos a título de contribuição voluntária, bem como informações detalhadas e pormenorizadas sobre a destinação dos recursos. Parágrafo 5º. Os poderes judiciário e legislativo poderão participar do programa referido neste artigo, para viabilizar a adesão dos respectivos agentes públicos. Artigo 6º. Observado o disposto no artigo 1º desta lei, deverá ser priorizada a seguinte ordem de fornecedores, para fins de aquisição de equipamentos e materiais de uso clínico e hospitalar, inclusive de equipamentos de proteção individual, EPIs, efetuadas nos termos do inciso 4 do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993. Inciso 1. Ao Estado, fabricante sediado no Estado de São Paulo, a linha B, importador e ou comerciante sediado no Estado de São Paulo, C, fabricante, importador e ou comerciante sediado no Estado da Federação, D, fabricantes internacionais. Inciso 2. Aos municípios. A. Fabricante sediado no município. B. Importação e ou comerciante sediado no município. C. Fabricante, importador e ou comerciante sediado em outro município do Estado de São Paulo. D. Fabricante, importador e ou comerciante sediado em outro Estado da Federação. E. Fabricantes internacionais. Parágrafo único. As regras estabelecidas neste artigo poderão ser afastadas quando justificada na escolha da oferta menos onerosa ao erário. Artigo 7º. Com a finalidade de dar ampla transparência às ações voltadas ao combate e contenção da pandemia da Covid-19,
os recursos públicos federais repassados, os recursos do Tesouro Estadual, doações e outros recebidos pelo Estado de São Paulo, bem como os recursos públicos estaduais repassados aos municípios para enfrentamento da pandemia, deverão ser objeto de detalhada prestação de contas nos sítios oficiais próprios do Estado de São Paulo e dos municípios, contendo as seguintes informações. Inciso 1, valores recebidos. Inciso 2, órgão ou entidade responsável pelo repasse. Inciso 3, data da transferência dos recursos. Inciso 4, valores pagos aos fornecedores de bens e materiais ou aos prestadores de serviços. Inciso 5, comprovantes de como foram empregados os recursos financeiros recebidos. Parágrafo 1º, as informações de que trata o caput devem estar disponibilizadas pelo Estado e pelos municípios em até 15 dias, contados do repasse dos recursos, da utilização dos mesmos ou da realização de despesa para ações de combate à pandemia da Covid-19, por meio de dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento. Parágrafo 2º. Além dos requisitos previstos em regulamentação própria, as propostas de celebração de convênios com municípios paulistas que impliquem no recebimento de transferências voluntárias do Estado para ações de combate à pandemia da Covid-19 deverão fazer prova do cumprimento do disposto neste artigo. Artigo 3º, para garantir transparência às informações sobre os efeitos da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 na arrecadação do Estado, o Poder Executivo atualizará diariamente no sítio oficial do Estado os números da arrecadação por receitas tributárias, apresentados dados com destaque e de forma clara e acessível, detalhando as seguintes demonstrações. Inciso 1, diminuição da arrecadação comparada a períodos anteriores. Inciso 2, comparação das receitas previstas frente às arrecadadas por espécie de tributo. Inciso 3, projeções futuras de queda de arrecadação e medidas de compensação. Inciso 4, insuficiências financeiras para a cobertura de despesas fixas e essenciais. Inciso 5, outras informações relacionadas ao impactos econômicos, orçamentários e financeiros decorrente da pandemia da Covid-19 no Estado de São Paulo. Artigo 8º, o Poder Executivo disponibilizará em sítio eletrônico da Rede Mundial de Computadores, diariamente, com linguagem clara e acessível, informações sobre a pandemia da Covid-19, contendo dados sobre o número de casos confirmados e de óbitos, bem como o número de internados, de leitos disponíveis em UTI e enfermaria, utilizando-se para tanto de dados estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permite sua livre utilização, consumo, cruzamento. Parágrafo 1º. As informações previstas no caput, bem como as constantes dos formulários de notificação e da divulgação dos informes epidemiológicos, deverão ser catalogadas, levando-se em conta as variáveis nacionalidade, raça, cor, gênero, idade e localidade por bairro. Parágrafo 2º. As informações sobre internações e óbitos ocorridos em equipamentos de saúde no território do Estado deverão mencionar se o referido equipamento pertence à rede pública ou privada de saúde. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado
a adotar todas das medidas necessárias para prover os cargos vagos existentes no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, nomeando remanescentes de concurso públicos cuja validade não tenha expirado, observando-se as vedações constantes da Lei Complementar Federal número 173, de 23 de maio de 2020. Capítulo 3 da Saúde e Ações de Prevenção e Combate à Covid-19. Artigo 10. Enquanto perdurar a situação de calamidade pública reconhecida pelo Decreto número 64.879, de 20 de março de 2020, fica o Poder Executivo autorizado a requisitar a utilização de leitos hospitalares da rede privada de saúde em todo o Estado para suprir a necessidade das internações. Parágrafo 1. Aos proprietários dos leitos requisitados utilizados será garantida indenização pelo poder público, conforme critérios e parâmetros dispostos em decreto do Poder Executivo. Artigo 11. Será permitido o atendimento médico através de telemedicina na rede pública estadual, enquanto durar a situação de calamidade pública decretada nos moldes admitidos e regulamentados em normas próprias atinentes à matéria. Parágrafo 1º. Considera-se telemedicina, para fins desta lei, a utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde, abrangendo, inciso 1, teleorientação, orientação e encaminhamento de pacientes à distância. Inciso 2, telemonitoramento, monitoramento de parâmetros de saúde ou doença à distância. Inciso 3, teleconsulta, consulta médica remota, mediada por tecnologias com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos. Inciso 4, teleinterconsulta, troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico terapêutico. Inciso 5, teletriagem, ato realizado por um médico com avaliação dos sintomas à distância para definição e direcionamento do paciente ao tipo de assistência que necessita ou a um especialista. Inciso 6, telediagnóstico, emissão de laudo ou parecer de exames por meio de gráficos, imagens e dados enviados pela internet, que deve ser realizado por médico com registro de qualificação de especialista, RQE, na área relacionada ao procedimento. Parágrafo 2º. Em qualquer das modalidades de telemedicina prevista neste artigo, deverão ser mantida a confidencialidade, sem qualquer risco de vazamento, das informações trocadas entre médico e paciente. Artigo 12. Será permitido o atendimento remoto do profissional farmacêutico nas farmácias e drogarias do Estado de São Paulo, através de plataforma aplicativo de mensagens de texto, voz ou imagem, enquanto durar a situação de calamidade pública decretada, abrangendo, inciso 1, acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes. Inciso 2, ações de rastreamento, educação e saúde. Inciso 3, atendimento e aconselhamento para problemas de saúde limitado. Inciso 4, revisão de farmacoterapia e conciliação de medicamentos. Parágrafo único. A utilização do atendimento remoto pelas farmácias e drogarias depende de qualquer autorização específica dos órgãos de fiscalização. Artigo 13. Deverá ser implantada
uma central de atendimento na modalidade DISC para que os cidadãos com sintomas do novo coronavírus Covid-19 possam noticiar ao governo do Estado de São Paulo e, em contrapartida, possam ser orientados de quais cuidados devem adotar com o objetivo de conter o contágio. Parágrafo 1º. A implantação e controle da central de atendimento referida no caput deste artigo será de responsabilidade e vigilância da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Parágrafo 2º. A divulgação do número estabelecido para o DISC deverá ser feita em todos os meios de comunicação, na mesma proporção que as demais campanhas de prevenção à pandemia da Covid-19. Artigo 14. Nos meios de transporte coletivo de passageiros, no âmbito do Estado de São Paulo, fica determinado o uso de máscaras de proteção facial por usuários, condutores, cobradores e demais colaboradores com ampla divulgação pelos canais de comunicação habitualmente utilizados. Parágrafo único. Caberá às instituições responsáveis pela prestação dos serviços a que alude o caput deste artigo no âmbito de suas atribuições, adotar as medidas necessárias para impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial. Artigo 15. Havendo necessidade devidamente justificada e mediante requisição do Estado, poderão ser hospedados em hotéis ou espaços similares de alojamento. Inciso 1. Profissionais de saúde da rede pública do Estado atuantes no combate à pandemia da Covid-19. Inciso 2. Profissionais de assistência sociais da rede pública do Estado atuantes no combate à calamidade pública gerada pela pandemia da Covid-19. Inciso 3. Pessoas que vivem em instituições de longa permanência e sem estrutura para a organização de isolamento social. Inciso 4. Pessoas em situação de rua. Inciso 5. Mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos, nos termos do parágrafo único do artigo 23 desta lei. Parágrafo 1º. A providência prevista no caput deste artigo é considerada medida profilática emergencial para a preservação da integridade física e da saúde das pessoas referidas neste artigo, bem como de seus familiares. Parágrafo 2º. Aos proprietários dos hotéis ou espaços similares de alojamento requisitados pelo Estado que hospedarem as pessoas referidas neste artigo, será garantida pelo poder público indenização pelos custos da hospedagem, conforme critérios e parâmetros dispostos em decreto do Poder Executivo. Artigo 16. A administração direta e indireta do Estado, os hospitais públicos e demais serviços públicos de saúde ficam autorizados a receber doações de equipamentos de proteção individual e PIS, respiradores artificiais, cápsulas de ventilação não invasiva, testes para detecção do novo coronavírus, produtos de higiene e limpeza, bem como outros materiais necessários à prevenção e tratamento da Covid-19. Parágrafo único. Na hipótese de os bens e materiais doados excederem as necessidades do donatário, deverão ser encaminhados ao Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19 para redistribuição aos órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia. Artigo 17. As unidades de saúde da rede pública que se dediquem ao atendimento de pacientes por Covid-19, inclusive os denominados hospitais de campanha, deverão disponibilizar meios para a realização de visita familiar, bem como para atendimento espiritual, realizado por capelães de quaisquer ordens religiosas,
adotando as medidas preventivas necessárias para que as visitas sejam realizadas. Parágrafo único. No caso de impossibilidade de visita familiar ou de atendimento espiritual, as unidades deverão disponibilizar aparelhos eletrônicos com acesso à internet para que seja feita a visita ou atendimento de forma remota. Caso seja solicitado pelo paciente, Artigo 18, o Estado acesso à internet de forma gratuita para todos os alunos da rede estadual de ensino, a real necessidade para haver. Parágrafo único. A solicitação será realizada por Secretaria Estadual de Educação. Artigo 19. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir programa emergencial destinado a... Um segundo, deputado, pode falar, um segundo. Objetivando a proteção do direito à vida e à saúde desses profissionais, considerando a sua condição de vulnerabilidade em emergências, como epidemias e pandemias, dada a essencialidade da sua função. Parágrafo único. O Poder Executivo, por meio das Secretarias da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, com a participação efetiva dos profissionais a elas vinculados, por meio de suas entidades representativas, deverão coordenar e executar ações específicas e necessárias à saúde desses profissionais, à prevenção do contágio e ao combate à disseminação do coronavírus, Covid-19, prevendo, entre outras medidas, inciso 1, a garantia de acesso aos equipamentos de proteção individual para os profissionais de segurança pública e da administração penitenciária. A distribuição regular de material de higiene e desinfecção para os profissionais de saúde de segurança pública e da administração penitenciária. Inciso 3, a garantia do acesso a testes rápidos, exames, medicamentos e equipamentos médicos adequados para identificar e combater o novo coronavírus, Covid-19, para os profissionais de segurança pública e da administração penitenciária. Inciso 4, a higienização das viaturas, comboios e equipamentos de contatos dos profissionais de segurança pública e da administração penitenciária. Inciso 5, elaboração e distribuição de materiais informativos sobre os sintomas do coronavírus, Covid-19, em quantidade que atenda o total de profissionais de segurança pública e da administração penitenciária. Inciso 6, treinamentos e capacitações para o enfrentamento de pandemias a todos os profissionais da segurança pública e da administração penitenciária. Inciso 7, afastamento imediato e remunerado de profissionais que tiverem com suspeita ou contaminados com o coronavírus Covid-19. Inciso 8, disponibilização mensal nos sítios das respectivas secretarias da informação de quantos servidores da área de segurança pública e da administração penitenciária tiveram a confirmação do coronavírus Covid-19 no mês anterior, bem como do número de óbitos. Capítulo 4. Dos incentivos fiscais. Artigo 20. Fica autorizada a concessão de incentivos fiscais para empresas que importam e produzem equipamentos de proteção individual EPIs, hospitalares, respiradores ou ventiladores pulmonares, testes para Covid-19 e outros materiais e dispositivos médicos essenciais para o combate à Covid-19, na forma regulamentada pelo Poder Executivo, podendo retroagir seus efeitos à data da publicação do Decreto número 64.879, de 20 de março de 2020,
de reconhecimento de calamidade pública. Parágrafo 1º. Os incentivos fiscais de que trata este artigo poderão ser conferidos às empresas que mantiverem todos os funcionários que possuíam em 21 de março de 2020, pelo menos, até 31 de dezembro de 2020, garantindo-lhes a integralidade dos salários. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá, em conjunto com as prefeituras municipais do Estado de São Paulo, efetuar convênios e parcerias com pequenas empresas, empresas individuais, cooperativas, igrejas e demais associações para a confecção de máscaras faciais caseiras para distribuição gratuita à população na prevenção e combate da pandemia da Covid-19. Artigo 21. As empresas que tiverem suas atividades de produção e ou comercialização interrompidas ou alteradas em decorrência da pandemia da Covid-19 poderão obter os seguintes benefícios tributários. Inciso 1. Suspensão temporária dos procedimentos de cobrança de dívidas tributárias. Inciso 2. Parcelamento por pagamento de débito consolidado no período em que perdurar o estado de calamidade pública. Parágrafo 1º. Os benefícios tributários de que trata este artigo poderão ser conferidos às empresas que mantiverem todos os funcionários que possuíam em 21 de março de 2020, pelo menos até 31 de dezembro de 2020, garantindo-lhes a integralidade dos salários. Parágrafo 2º. A implementação e a operacionalização dos benefícios tributários de que trata este artigo deverão ser regulamentadas por decreto do Poder Executivo. Capítulo 5. Dá atenção às vítimas de violência doméstica e demais medidas mitigadoras dos efeitos sociais e econômicos. Artigo 22. Para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nas situações emergenciais compreendidas no período a que se refere o caput do artigo 1º desta lei, o Estado de São Paulo e seus municípios deverão adotar um conjunto articulado de ações, atuando em colaboração com iniciativas não governamentais. Artigo 23. Fica autorizada a concessão de auxílio emergencial às mulheres vítimas de violência doméstica em valor mensal de no mínimo R$ 300, cabendo ao Poder Executivo, em decreto, disciplinar sua concessão, observada as seguintes diretrizes. 1. O auxílio poderá ser pago antes da concessão de medida protestativa prevista na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. 2. A vítima deverá registrar a ocorrência através de boletim de ocorrência presencial ou virtual, ou ser beneficiária de alguma medida protetiva. 3. O auxílio será concedido sem prejuízo do direito de regresso dos valores despendidos pelo Estado contra o agressor. 4. O auxílio será concedido à mulher que comprovar insuficiência financeira, vedada unicamente sua acumulação com outros benefícios sociais eventualmente percebidos em razão da pandemia da Covid-19. Parágrafo único. Alternativamente à concessão do auxílio emergencial previsto no caput deste artigo, fica autorizada a hospedagem de mulheres vítimas de violência doméstica, bem como de seus filhos, em hotéis ou espaços similares de alojamento, mediante requisição do Estado, nos termos do artigo 15 desta lei, e observadas as mesmas diretrizes contidas no inciso 1 ao 4 deste artigo. Artigo 24. O Poder Executivo promoverá ampla divulgação dos canais de denúncia de violência doméstica no Estado de São Paulo, em todos os meios de comunicação oficiais, bem como em todas as ações,
programas e iniciativas contra a violência doméstica que sejam executadas pelo governo do Estado. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, os canais oficiais para denúncia de violência doméstica serão: inciso 1, número 190, Polícia Militar. Inciso 2, sítio eletrônico da Delegacia Eletrônica de Defesa da Mulher da Polícia Civil, DDM. Inciso 3, canais da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e, inciso 4, Disque 180, Governo Federal. Parágrafo 2º. Será também acrescida à comunicação oficial do Estado o envio de mensagens informativas a respeito dos canais de denúncia de violência doméstica por meio de Short Message Service, SMS, às mulheres cadastradas nos bancos de dados das secretarias estaduais. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos canais de denúncia de violência contra crianças e adolescentes. Artigo 25. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, em caráter emergencial, programa assistencial para entrega de cestas básicas e itens de higiene pessoal à população carente e em situação de vulnerabilidade social no âmbito de todo o Estado de São Paulo. Parágrafo único. O programa referido no caput deste artigo poderá utilizar a base de dados e os critérios de outros programas já existentes no governo do Estado como forma de selecionar as famílias carentes e serem contempladas na distribuição. Artigo 26. Fica ao Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias para que as unidades do restaurante popular, no âmbito do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, forneçam gratuitamente refeições para as pessoas em situação de rua, segundo critérios a serem estabelecidos em regulamentação própria. Artigo 27. Fica o Poder Executivo autorizado a promover ações emergenciais de apoio ao setor cultural, por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como por meio da realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Parágrafo 1º. Fica também autorizada a concessão de auxílio emergencial destinado aos trabalhadores do setor cultural que tenham perdido sua renda em razão da pandemia da Covid-19, bem como a concessão de subsídio para a manutenção de espaços artísticos e culturais. Parágrafo 2º. As ações previstas neste artigo, bem como suas condições de implementação, serão regulamentadas pelo Poder Executivo. Artigo 28. Fica o Poder Executivo autorizado a criar linhas de crédito e de microcrédito emergenciais por meio do Fundo de Expansão da Agropecuária e da Pesca, FEAP, destinada aos agricultores familiares, pequenos produtores, pescados artesanais, assentados, populações indígenas e quilombolas, suas cooperativas e associações, com o objetivo de recuperar e elevar a sua capacidade de produção de alimentos. Capítulo 6, das relações de consumo e do combate à disseminação de notícias falsas. Artigo 29. Considera-se prática abusiva, no que tange aos itens que compõem a cesta básica, a cobrança de preços acima da média praticada antes da publicação do Decreto número 64.879, de 20 de março de 2020,
de reconhecimento da situação de calamidade pública, cabendo ao órgão competente de defesa do consumidor fiscalizar e impor as sanções cabíveis na forma da Lei Federal número 8.137, de 27 de dezembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo único. O Poder Executivo definirá em regulamento normas complementares para a fiel execução deste artigo. Artigo 30. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias junto às concessionárias de serviços públicos, responsável pelo fornecimento de água, energia elétrica, gás de tratamento de esgoto, para impedir a suspensão de fornecimento desses serviços essenciais por inadimplemento do consumidor, enquanto perdurar a situação de calamidade pública reconhecida pelo Decreto número 64.879, de 20 de março de 2020. Artigo 31. Os supermercados, hipermercados, mercearias, padarias, peixarias, açougues, lojas de conveniência e outros estabelecimentos que exercem atividades consideradas essenciais ou que não estejam impedidos de funcionar, deverão estabelecer horários ou outras condições especiais para o atendimento de consumidores maiores de 60 anos. Parágrafo 1º. Em caso de entrega no sistema delivery, os fornecedores deverão priorizar o atendimento dos consumidores maiores de 60 anos. Parágrafo 2º. É obrigatório, independentemente da faixa etária, a utilização de máscara de proteção para o ingresso e permanência de consumidores, funcionários, fornecedores ou quaisquer outras pessoas nos estabelecimentos de que trata o caput deste artigo, assim como para os entregadores de serviços delivery. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão conferir publicidade notória, de fácil visualização e compreensão às regras estabelecidas neste artigo. Artigo 32. A infração às disposições consumeristas acarretará ao responsável as sanções previstas no artigo 56 da Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma dos seus artigos 57 a 60 da referida lei. Artigo 33. Fica a Fundação Procon, São Paulo, autorizada a realizar atendimentos especiais para os casos de conflito entre estudantes universitários da rede privada do Estado e as respectivas instituições de ensino superior e de pós-graduação, de modo a intermediar as possíveis soluções para as questões relacionadas ao inadimplemento de mensalidades e à rematrícula de alunos durante o período de calamidade pública decretada pelo Estado decorrente da pandemia da Covid-19. Artigo 34. Fica o secretário extraordinário de Defesa do Consumidor autorizado a requisitar e credenciar servidores da administração direta e indireta, sem prejuízo dos seus vencimentos, para a fiscalização das disposições consumeristas da presente lei, bem como do mercado de consumo, especificamente no segmento de oferta de insumos necessários ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Artigo 35. Fica estabelecida a multa de 20 a 200 unidades fiscais do Estado de São Paulo, o FESPES, para quem divulgar por qualquer meio informação ou notícia que sabe ser falsa sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. Os valores arrecadados serão revertidos integralmente para ações de saúde, especialmente para prevenção e enfrentamento às epidemias, endemias e pandemias no Estado de São Paulo. Parágrafo 2º. O Poder Executivo definirá em regulamento o órgão responsável pela fiscalização
e a aplicação da sanção prevista neste artigo, bem como demais normas complementares para sua fiel execução. Capítulo 7, da garantia à objeção de consciência religiosa durante a pandemia e pós-pandemia. Artigo 36. Aos alunos matriculados nas instituições públicas de ensino, em todos os níveis, fica assegurado, nos períodos de pandemia e pós-pandemia, no exercício do direito constitucional de liberdade religiosa, a objeção de crença e consciência, com asseguramento de prestações alternativas, nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 7º, a linha A, da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, inseridos pela Lei número 13.796, de 3 de janeiro de 2019. Parágrafo único. As disposições contidas no caput deste artigo se estendem às escolas e instituições privadas. Artigo 37. Aos servidores públicos, empregados públicos, agentes públicos e agentes políticos da administração direta e indireta do Estado, fica assegurado, nos períodos de pandemia e pós-pandemia, no exercício do direito constitucional de liberdade religiosa, a objeção de crença e consciência, com asseguramento de prestações alternativas, nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Capítulo 8. Das medidas de redução de despesas nos órgãos públicos. Artigo 38. Fica previamente autorizado por esta lei, ante a celeridade para a tomada de providências inerentes ao estado de calamidade pública, que os poderes executivo e judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, assim como os órgãos e entidades da administração indireta, nos respectivos âmbitos de competência, adotem medidas voltadas, inciso 1, à prevenção, contenção e combate ao novo coronavírus Covid-19, inciso 2, à redução de custos operacionais e administrativos, parágrafo único. As medidas previstas no inciso 2 poderão ser implantadas, especialmente, por meio da redução da remuneração ou dos subsídios percebidos por agentes públicos a serviço do Estado, desde que não contrarie disposições constitucionais e legais aplicáveis à matéria. Capítulo 9, disposições finais. Artigo 39. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei número 10.765, de 19 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O IPRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos municípios e considerará indicadores de resultados, esforços e participação social, especialmente nas áreas de saúde, vigilância epidemiológica, educação, renda, finanças públicas, desenvolvimento urbano, combate à exploração sexual da criança e do adolescente, gravidez precoce das adolescentes e trabalho infanto-juvenil. Artigo 40. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de doações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 41. A suspensão da aplicação de normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração. Artigo 42. Caberá ao Poder Executivo a expedição de normas regulamentares para definição do detalhamento técnico e para a execução da presente lei. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto número 64.800
879, de 20 de março de 2020. Conclusão. Em conclusão, o projeto deve ser aprovado por inexistirem impedimentos de ordem constitucional, legal ou jurídica, orçamentária e por sua inegável relevância no atendimento ao interesse público. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 350 de 2020, na forma do substitutivo ora apresentado e contrário às emendas número 1 a 279. Sala das Comissões, 9 de junho de 2020, relator. Agradeço o deputado Daniel Soares e tem uma questão de ordem para a deputada Carla Morando. Presidente, boa tarde a todos os colegas. Eu quero uma questão de ordem, porque eu, considerando que o artigo 5º do PL 350 de 2020, ele trata de um assunto relativo às áreas metropolitanas do Estado e que o artigo 70 do Regimento Interno, ele indica que nenhuma proposição será distribuída a mais de 3 comissões, salvo no caso em que a matéria envolva assuntos relativos às áreas metropolitanas, quando deverá falar, além da comissão competente, para analisar o mérito principal, a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Gostaria de saber o porquê que ela não foi incluída neste Congresso de Comissões, já que no dia do Colégio de Líderes, nós combinamos que poderia ter até 4 comissões nesse projeto. Esse é o meu questionamento. Deputada Carla Morando, eu queria dizer que não é de responsabilidade dessa presidência distribuição de proposituras, que, na verdade, é de responsabilidade da presidência da Casa. Então, solicito a Vossa Excelência para que faça o encaminhamento ao presidente, deputado Cauê Macris, e ele vai poder te responder sobre essa questão que a senhora está nos levantando hoje. Tem a palavra o deputado Ricardo Melão, para a leitura do seu voto em separado. Boa tarde, presidente. Está pegando o som? Tá, né? Tá. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais deputados. Fizemos um voto separado, eu e o deputado Rene, em nome da bancada do Novo, vou fazer a leitura dele aqui. Voto em separado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho e da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento sobre o projeto de lei número 350 de 2020. De autoria coletiva, tendo sido subscrito por 66 nobres senhores deputados, o projeto em epígrafe dispõe sobre medidas emergenciais de combate ao coronavírus, Covid-19, no Estado de São Paulo e dá outras providências. Decorrido o período em que permaneceu em pauta, a proposição recebeu 279 emendas e foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, à Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho e à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Para discordar do parecer do senhor relator, apresentamos o presente voto em separado, exarando o entendimento da bancada do Partido Novo, conforme se verifica abaixo. Em apertada síntese, o projeto pretende dispor sobre medidas e ações de enfrentamento à pandemia sanitária causada pelo novo coronavírus, Covid-19, no estado de São Paulo. Dentre as medidas, há comandos de proteção à saúde pública, tais como obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público, regras de distanciamento entre os usuários, atendimento por telemedicina, etc. Há ainda previsões referentes à necessária transparência na administração pública, que prevê a divulgação de dados sobre a evolução e combate ao novo coronavírus, políticas de defesa de direitos dos consumidores e normas que concedem incentivo fiscal. Há, por fim, o estabelecimento de regras para a proteção e auxílio das vítimas de violência doméstica. A competência para legislar sobre os temas versados no projeto de lei é comum à União, Estados e municípios, nos termos do artigo 23 da Constituição Federal. Portanto, a despeito de, no mérito, não apoiarmos muitas das propostas, não vislumbramos óbices de natureza constitucional ou legal à aprovação da propositura.
O projeto pretende que a administração haja pautada pelos princípios constitucionais da transparência e da legalidade, tal como preconizam os artigos 37 da Constituição Federal e 111 da Constituição Estadual. Ainda assim, não obstante a louvável boa intenção dos autores da proposta, há alguns dispositivos que merecem ser aprimorados ou até mesmo suprimidos, motivo pelo qual acolhemos as emendas abaixo elencadas, sob pena de se tornar inviável a aprovação da proposição, tal como apresentada originalmente. No que se refere aos aspectos financeiros da propositura, imperioso relembrar que no mês de abril, esta Assembleia Legislativa aprovou 88 votos favoráveis e apenas um favorável, decreto de calamidade pública, reconhecendo que, na forma do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado de São Paulo, os municípios, estariam dispensados de atingir resultados fiscais enquanto perdurar o estado de excepcionalidade. Assim, sendo sabido que o estudo de impacto orçamentário deve ser apresentado apenas quando se tratar de despesas correntes de caráter continuado, que adiante-se, não é o caso trazido pelo projeto em análise, já que há prazo determinado de vigência da norma, somos favoráveis ao projeto também nesse aspecto técnico, salientando o acolhimento das emendas abaixo destacadas. A emenda 126 traz nova redação ao artigo 1º para dirimir qualquer dúvida que possa existir quanto à situação de calamidade pública reconhecida no Estado de São Paulo, no que se refere aos diplomas legais que a contêm. Pela redação original do dispositivo que se pretende emendar, as medidas emergenciais ficam atreladas ao decreto legislativo que se limita a reconhecer o estado de calamidade para efeitos de descumprimento da regra fiscal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sugerimos a emenda supra para adequar a redação do dispositivo original, a fim de tornar claro que o marco temporal da calamidade é o decreto do Poder Executivo, que pode, inclusive, ser revogado antes de 31 de dezembro de 2020, caso a situação de calamidade pública venha a se encerrar, o que esperamos. Da mesma forma, não merece prosperar a disposição do parágrafo único do artigo 1º, que pretende fazer retroagir os efeitos dessa lei à data de reconhecimento da calamidade pública, 20 de março de 2020. Algumas medidas pretendidas pelo projeto em contente são impossíveis de retrocederem, como, por exemplo, a exigência de utilização de máscaras, a designação de servidores para a Fundação Procon, as restrições de ocupação no transporte público, a requisição de hotéis e alojamentos para profissionais de saúde, entre outras. Dessa forma, a melhor técnica legislativa pressupõe, a nosso ver, que os dispositivos que permitem a ação retroativa pretendida tenham comandos próprios e específicos para tanto. Sendo assim, somos favoráveis à emenda 126. As emendas 122 e 232 pretendem a supressão do artigo 2º e, quanto a elas, somos totalmente favoráveis. O Poder Executivo já possui autonomia para remanejar recursos, obedecendo à Lei Orçamentária Anual, que preconiza que, dentro de um mesmo órgão e um mesmo programa, o Executivo pode remanejar até 10% dos recursos. Outros remanejamentos de recursos orçamentários pelo Poder Executivo são, via de regra, vedados pelo artigo 176, inciso 6º, da Constituição Estadual, admitindo-se tal prática somente em casos excepcionais e desde que haja prévia autorização legislativa. Destarte, é certo que não basta apenas a comunicação à Assembleia Legislativa. Ainda que se alegue que as necessidades orçamentárias decorrentes da pandemia configurariam um estado permanentemente excepcional, cumpre observar que o dispositivo que autoriza o referido remanejamento não impõe qualquer limite objetivo às operações, equivalendo a dizer que, caso aprovado o projeto com a redação original do artigo aludido, estar-se-ia concedendo poderes ilimitados ao Executivo para alterar o plano orçamentário. Observe-se, ademais, que não há absolutamente nenhuma estimativa sobre o qual seria um montante a ser remanejado a exclusivo critério do Poder Executivo. Dessa forma, a manutenção desse dispositivo no projeto de lei
representaria grave risco ao plano orçamentário previamente aprovado por esta Casa Legislativa. Portanto, somos favoráveis às emendas 122 e 232. A emenda 123 confere nova redação ao artigo 3º, que versa sobre a suspensão dos efeitos da inscrição da pessoa física ou jurídica no cadastro informativo dos créditos não quitados, o CADIM. Ocorre que as dificuldades econômico-financeiras causadas pela pandemia passaram a ocorrer somente a partir de meados dos meses de março de 2020. O dispositivo no artigo 3º do projeto de lei em análise não almejou socorrer as pessoas cujos créditos venceram antes do período de pandemia, sendo que, para tais casos, não se mostra adequada a suspensão da inscrição ou dos efeitos dela no CADIM. O benefício temporário previsto na propositura deve ser estendido apenas àqueles cujas dívidas não forem adimplidas em razão da superveniência da pandemia. Somos favoráveis à emenda 123. A emenda 124 pretende suprimir o artigo 4º da presente propositura, que determina a administração que adote todos os instrumentos previstos na legislação para preservar os empregos de empregados de empresas privadas contratadas pelo poder público. Ocorre que o dispositivo é absolutamente inócuo, pois os instrumentos previstos na legislação em regência já estão previstos em lei federal e, portanto, não precisam de ratificação por meio de lei estadual para produzirem seus devidos e regulares efeitos. A possibilidade de alteração dos contratos administrativos para reequilíbrio econômico-financeiro ou as situações em que se exige pagamento de indenizações pela parte contratante já estão devidamente previstas em lei, especialmente nos artigos 65 e seguintes da Lei de Licitações, Lei Federal número 8666 de 1993. Melhor sorte não resta ao parágrafo 1º do citado artigo, que aponta para as medidas de redução de custos com aquelas previstas no Programa de Manutenção de Emprego e Renda estabelecidos pelo governo federal. Tais medidas já estão à disposição das empresas privadas, não necessitando de ratificação por legislação estadual. Assim, somos favoráveis à emenda 124. As emendas 79 e 86 aprimoram a redação dada ao dispositivo que permite atendimento médico por telemedicina, previsto no artigo 6º da propositura. Por entendermos que a telemedicina é extremamente benéfica à sociedade e de relevância ímpar ao enfrentamento da pandemia, acatamos as emendas 79 e 86. A emenda 125 pretende inserir novo parágrafo no artigo 9º do projeto de lei que versa sobre a requisição administrativa de espaços em hotéis ou alojamentos similares para hospedagem de profissionais de saúde do Estado que atuam no combate à pandemia do novo coronavírus. A chamada requisição administrativa, prevista no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, estabelece a possibilidade de autoridade competente, em casos de iminente perigo público, usar de propriedade particular, assegurando indenização posterior ao proprietário. A Lei Federal número 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, prevê, em seu artigo 3º, inciso 7º, legitimidade às autoridades para efetuar a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, assegurada a indenização posterior e justa. Assim, o parágrafo ora sugerido busca evitar os excessos na aplicação desse importante instituto jurídico constitucional, motivo pelo qual somos favoráveis à emenda 125. As emendas 57 e 141 dão nova redação ao artigo 10 da propositura para que a administração pública seja autorizada a receber doações também de kits diagnóstico de Covid-19 e de cápsulas de ventilação não invasiva, além dos demais equipamentos de enfrentamento à pandemia, cabendo à administração a redistribuição dos itens recebidos aos órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia. Por ser uma excelente medida de enfrentamento à pandemia sanitária,
e por não vislumbrarmos óbices de caráter técnico, somos favoráveis às emendas 57 e 141. A emenda 130 objetiva dar nova redação ao artigo 12. Referido dispositivo visa garantir incentivo fiscal às empresas que importam ou produzem EPIs ou respiradores e ventiladores pulmonares, restringindo, no entanto, o benefício apenas às empresas que alteraram seu contrato social para passar a produzir tais produtos e, por conseguinte, desconsiderando todas as demais empresas que se dedicam diuturnamente ao enfrentamento da pandemia e que estão sendo tão importantes no combate ao novo coronavírus. Além disso, a redação original do dispositivo que se pretende emendar privilegia alguns produtos da cadeia produtiva envolvida no combate à pandemia, relegando ao esquecimento a produção de outros produtos importantes, tais como os testes rápidos, os kits diagnósticos de Covid-19, as válvulas respiratórias, os monitores, entre outros. Sendo assim, entendemos ser perentória a aprovação da emenda 130. A emenda 129 pretende estipular prazo máximo para o termo genérico temporário e, dessa forma, explicitar que a suspensão dos procedimentos de cobrança de dívidas tributárias é válida enquanto perdurar a vigência da referida norma. Assim, pretende-se conciliar o período temporal das normas, garantindo retorno de receita ao Estado quando for encerrado o estado de calamidade. Por isso, somos favoráveis à emenda 129. A emenda 193 insere parágrafo no artigo 15 do projeto de lei para assegurar que o auxílio será custeado preferencialmente com recursos provenientes da conta única específica criada pela Resolução 922 de 2020 da Assembleia Legislativa, destinada a programas e ações visando ao enfrentamento e mitigação dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Entendemos que tal dispositivo é de fundamental importância, pois assegura a fonte de custeio a um benefício pecuniário que o projeto de lei pretendia instituir sem, todavia, definir ou apontar os recursos necessários. Sendo assim, somos favoráveis à emenda 193. A emenda 128 insere parágrafo único ao comando contido no artigo 18, objetivando que seja garantida a publicidade da referida requisição de servidores, bem como assegurando que não haja pagamento de nenhuma gratificação extra pelo exercício de tal função. Dito isso, apoiamos a aprovação da emenda 128. Por fim, quanto às demais emendas que pretendem inserir novos dispositivos e ou programas e ou ações à presente propositura, entendemos que só merecem prosperar as emendas 5 e 69, que pretendem inserir artigo determinando a suspensão dos prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta, referente a processos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, enquanto perdurar o isolamento social e a quarentena. Entendemos que tal medida encontra amparo na Lei Complementar 173 de 2020, especificamente no artigo 10 daquela norma, bem como se mostra medida de boa gestão administrativa e de economicidade, uma vez que, em sendo necessária a contratação de novos servidores, situações restritas já previstas na referida Lei Complementar Federal, o gestor já contará com candidatos aptos a assumir o cargo, sendo-lhe desnecessário refazer todo o certame. Ademais, a medida resguarda os direitos dos aprovados concursos vigentes, sem, contudo, vincular sua contratação pelo poder público. Pelo exposto, somos favoráveis às emendas 5 e 69. Finalmente, com relação aos demais artigos, quais sejam artigo 5º, 7º, 8º, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, não vislumbramos necessidade de aperfeiçoamento, já que a redação dada pelos autores da propositura está adequada às finalidades almejadas, motivo pelo qual rejeitamos as emendas referentes a tais dispositivos. Por tudo quanto exposto, proferimos voto em separado favorável ao projeto de lei 350/2020, favorável às emendas números 5, 57, 69, 79, 86, 122, 123, 124, 125, 126,
128, 129, 130, 141, 193, 232 e contrário às demais emendas. Sala das Sessões, 9 de junho de 2020, Ricardo Melão e Reniose Cuquia. Deputado, obrigado. Vamos passar agora a palavra para o deputado Gil Maci, que está com a palavra. Deputado, abrir o áudio, por favor. Obrigado, senhor presidente. Me ouve agora, senhor presidente? Sim, estamos ouvindo. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vou apresentar aqui o meu voto separado. O voto separado da reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Planejamento e de Administração Pública e Relação do Trabalho, sobre o projeto de lei número 350 de 2020. O projeto de lei número 350 de 2020 estabelece medidas emergenciais do combate ao novo coronavírus, Covid-19, no Estado. A propositura em epígrafe, de autoria coletiva das deputadas e deputados dessa Casa, foi publicada no Diário da Assembleia no dia 16 de maio do corrente exercício. Destacamos que o projeto tramita de forma virtual, sendo que a sua apreciação se dá de forma remota, segundo disposto no ato número 4, de 24 de março de 2020, bem como no ato do presidente número 31, de 30 de março de 2020, que institui no âmbito da Assembleia Legislativa a possibilidade de ser instruídas, discutidas e votadas matérias em reuniões e sessões extraordinárias realizadas em ambiente virtual, mediante a liberação remota, empregando-se as soluções tecnológicas previstas no referido ato. Na sessão extraordinária realizada dia 20 de maio, foi aprovado o requerimento para que o presente projeto tramitasse em regime de urgência. Com isso, a proposição esteve em pauta por mais um dia útil, a partir da data da aprovação do referido requerimento. Nos termos regimentais, tendo recebido 279 propostas de emendas das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Posteriormente, como de rigor, o projeto foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Administração Pública e Relação do Trabalho, e de Finanças, Orçamento e Planejamento, para ser apreciada segundo os termos regimentais. O senhor presidente da Assembleia Legislativa, com fundamento da linha D do inciso 3º do artigo 18, combinado com o artigo 68 do Regimento Interno, consolidado, convocou a reunião conjunta das comissões em epígrafe para análise e deliberação do projeto de lei número 350 de 2020. O voto apresentado pelo relator é favorável ao projeto na forma de substitutivo apresentado e contrário a todas as 279 emendas. Emendas apresentadas pelas senhoras deputadas e senhores deputados. Posição essa, que discordamos, com a devida vênia, eis que a propositura sob análise possui diversos dispositivos que estão em desacordo com normas constitucionais e legais de observância obrigatória, inclusive no tocante à questão financeira e orçamentária, o que demonstramos ao longo deste voto em separado. Do objeto da propositura. O projeto número 350 de 2020 tem por objetivo estabelecer medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus, Covid-19, dispondo que será aplicável enquanto perdurar o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo 2943, de 30 de março de 2020. O artigo 2º da propositura autoriza o Poder Executivo a efetuar remanejamento de recursos orçamentários necessários para a consecução das medidas instituídas pela futura lei,
com a obrigatoriedade de comunicação ao Poder Legislativo acerca do detalhamento das operações efetuadas, pormenorizando o destino, a finalidade e os valores remanejados. Por sua vez, o artigo 3º determina que ficarão suspensas até o término da vigência do decreto de calamidade pública a inclusão e aos inscritos, a partir de 21 de março de 2020, os efeitos da inclusão de nome de pessoas físicas ou jurídicas no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais no CADIM estadual. Na sequência, o artigo 4º do projeto estabelece que nos contratos de prestações de serviços contínuos regidos pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, a administração contratante deverá adotar todos os instrumentos previstos na legislação da emergência, em especial medidas de natureza indenizatória, objetivando a preservação dos vínculos empregatícios mantidos pelas empresas contratadas, enquanto perdurar a situação de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. O artigo 5º prevê normas de publicidade e transparência a serem observadas pelo Estado, pelos municípios, no tocante às ações voltadas ao combate e contenção do coronavírus Covid-19, determinando que sejam disponibilizadas informações sobre recursos públicos federais repassados, recursos do Tesouro Estadual, doações e outros recebidos pelo Estado de São Paulo, bem como os recursos públicos estaduais repassados aos municípios para enfrentamento da pandemia. O artigo 6º do projeto permite o atendimento médico através da telemedicina na rede pública estadual, enquanto durar a situação de calamidade pública, abrangendo a teleconsulta e telediagnóstico. A propositura dispõe ainda sobre os transportes no estado de São Paulo, prevendo que será proibido o transporte de passageiros em pé nos ônibus intermunicipais e regionais, a obrigação de observar a distância mínima de 1,5 metro entre cada passageiro transportado em pé, nos transportes ferroviário e metroviário, e a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção pelos passageiros. Ainda, no tocante às normas de publicidade e transparência, o artigo 8º dispõe que o Poder Executivo disponibilizará em sítio eletrônico da rede mundial de computadores diariamente, com linguagem clara e acessível, informações sobre a pandemia do coronavírus, Covid-19, contendo dados sobre o número de casos confirmados e de óbitos utilizando-se, para tanto, de dados estruturados em formato aberto, processáveis por máquinas referenciadas na internet e disponibilizados sob licença aberta para que permite sua livre utilização, consumo ou cruzamento. Prevê também o referido artigo que as informações previstas no seu caput, bem como as constantes dos formulários de notificação e de divulgação dos informes epidemiológicos deverão ser catalogados, levando-se em conta as variáveis raça, cor, gênero, idade e localidade. Na sequência, o artigo 9º do projeto estabelece que os profissionais da saúde da rede pública do Estado, atuantes no combate à calamidade pública gerada pela pandemia do coronavírus, Covid-19, poderão ser hospedados em hotéis ou espaços similares de alojamento, caso necessário, mediante aquisição do Estado, e que os proprietários dos hotéis ou pessoas similares de alojamento que hospedem os profissionais de saúde que trata o artigo será garantida pelo poder público indenização pelos custos da hospedagem, conforme critério
e parâmetros dispostos em decreto do Poder Executivo. No tocante ao artigo 10º, este prevê que a administração direta e indireta do Estado, os hotéis públicos e demais serviços públicos de saúde ficam autorizados a receber doações de equipamentos e proteção individual, EPIs, bem como de respiradores artificiais e outros materiais necessários à prevenção e tratamento do coronavírus, Covid-19. Dispõe ainda que, na hipótese de os IPIs doados excederem as necessidades do donatário, não poderão ser armazenados em estoque ou comercializados a terceiro, devendo ser encaminhados ao Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19 para redistribuição aos órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia. Por sua vez, o artigo 11 do projeto institui no Estado de São Paulo um programa denominado Tamo Junto, com o objetivo de angariar recursos para o combate ao coronavírus Covid-19, destinado a todos os servidores públicos em atividade no Estado e titulares de cargos de provimento efetivo, mediante ingresso no concurso público, bem como os titulares de cargo com estabilidade assegurada pela Constituição do Estado. Estabelece o referido artigo que o servidor ou a servidora que pretender participar do programa Tamo Junto se habilitará em ferramenta virtual a ser criada e disponibilizado pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, que consistirá em uma doação de seus vencimentos no montante de, no máximo, 10%, revertido diretamente para o custeio de equipamentos e ações voltadas exclusivamente ao combate ao coronavírus Covid-19. Na sequência, os artigos 12 e 13 da propositura autoriza a concessão, incentivos fiscais e benefícios tributários para pequenas, médias e grandes empresas que, sem demitir qualquer um dos seus funcionários, tenha alterado seu objeto de produção para a fabricação emergencial de EPIs, respiradores e ventiladores pulmonares, e para empresas que tiverem suas atividades de produção e ou comercialização interrompidas ou alteradas em decorrência da atual pandemia. Verifica-se que o artigo 14 do projeto prevê que os supermercados, mercearias, padarias, peixarias, açougues e estabelecimentos similares que exerçam atividades consideradas essenciais deverão estabelecer todos os dias em que funcionários, horário especial exclusivo para o atendimento dos consumidores maiores de 60 anos. E, em caso de entrega no sistema delivery, os fornecedores também deverão priorizar o atendimento dos consumidores maiores de 60 anos. O artigo 15º da propositura pretende conceder auxílio emergencial às mulheres vítimas de violência doméstica em valor mensal de, no mínimo, R$ 300, elencando as seguintes diretrizes. 1. O auxílio poderá ser pago antes da concessão medida protetiva prevista na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. 2. A vítima deverá registrar a ocorrência através de boletim de ocorrência, presencial ou virtual, a ser beneficiária de alguma medida protetiva. 3. O auxílio poderá ser concedido sem prejuízo do direito de regresso dos valores despendidos pelo Estado contra o agressor. 4. O auxílio será concedido à mulher que comprovar insuficiência financeira, independentemente do recebido concomitante de outros benefícios sociais. O artigo 16º, por seu turno, prevê que o Poder Executivo promoverá ampla divulgação dos canais de denúncia de violência doméstica no Estado de São Paulo e em todos os meios de comunicação oficial, bem como todas as ações
programas e incentivos que sejam executados pelo governo do Estado de São Paulo, devendo ser reforçado durante a vigência da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, que deverá também fazer o envio de mensagens informativos a respeito dos canais... Deputado Gilmacy, pois não, deputado. Uma licença, o deputado Alex tem uma questão de ordem a nos fazer, então está com a palavra. Deputado... Presidente, pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra. A minha questão de ordem, presidente, é só questionar aí quantas páginas faltam para o deputado Gilmacy terminar a leitura e os próximos votos em separados aí que existam, também a gente saber quantas páginas e se nós vamos continuar, e quanto tempo nós temos ainda de sessão. Gostaria de fazer esses questionamentos ao senhor aí. Ok. O deputado Gilmacy tem 49 folhas. Está na segunda. E o deputado Wellington, 31. Não sei se eu respondi. O tempo da sessão até às 10 da noite. Nós temos muito tempo. Eu estou na sexta folha, presidente. Na sexta, desculpa. Então, 6 folhas de quanto, deputado Gilmacy? De 49. É pouquinho, 49 só. 49. E o deputado... Tá, presidente, o senhor respondendo. Então, a sessão vai até às 10 da noite. 10 da noite. Depois você fica pagando, depende de você pagar um jantar. Está sem áudio, não, o presidente está sem áudio. O senhor está com o áudio desligado, presidente? Não estou com o áudio desligado, não. Alguém desligou aí? Não. Deputado Gilmacy com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O senhor me ouve, senhor presidente? Está me ouvindo, presidente? Posso continuar? Estou ouvindo, sim. Pode continuar. Informativa a respeito de canais de denúncia por meio de Short Menos Serviços, SMS. As mulheres cadastradas no banco de dados... Deputado Gilmacy, com licença um pouquinho, o deputado Carlão Pinhatari quer usar a palavra numa questão de ordem. Deputado Carlão. Presidente, se houver anuência dos vídeos, eu gostaria para a gente suspender 5 minutos para ver se a gente pode conversar um pouco, para não ficar aqui até as 10 horas da noite, presidente. A proposta de Vossa Excelência é de suspensão de agora? Por 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos só. 5 minutos. Os seus deputados concordam? Quem for contra, escrever no chat. Então, vamos suspender por 5 minutos? A gente continua aqui, né, presidente? Só tira do ar da televisão aí, né? Ok. É isso, né? Isso.